Paz do Senhor, amém. Queria ministrar uma passagem rápida para edificar a tua fé, que está no livro de 2 Reis, do capítulo 6. Eu vou ler só alguns versículos para edificar a tua fé. Versículo 12 diz: E disse um dos seus servos, não o rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse-me: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: Ah, meu senhor, que faremos? E ele disse: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. E orou Eliseu e disse-me: Senhor, peço-me que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Louvado é teu nome, Senhor. Irmãos, estamos numa passagem abençoada, aonde vai falar poderosamente no teu coração. Irmãos, estamos falando de uma palavra profética aonde o rei da Síria queria destruir o rei de Israel. Mas o que me deixa mais maravilhado nessa passagem é que Deus conhece as armadilhas do inimigo, e todos aqueles que se levantaram contra a tua vida e contra a minha irá cair por terra. Irmãos, estamos aqui numa passagem que vai falar que o rei da Síria estava arquitetando para destruir o rei de Israel. E todas as vezes que o rei da Síria armava uma emboscada para destruir o rei de Israel, era levantado uma profecia. E todas as vezes que o rei de Israel queria fazer uma emboscada para o povo de Israel, o rei da Síria ficava frustrado porque nunca conseguia aquilo que ele queria. Irmãos, o que me deixa maravilhado, que vai edificar a tua fé, é sabendo que o inimigo pode até arquitetar contra mim e contra a tua vida, mas o Deus que tu serve irá sempre mandar um profeta para entregar algo que vem de Deus para ti, para a tua vida. E esse rei da Síria, ele começou a não entender que todas as vezes que ele iria arquitetar algo para destruir o rei de Israel, o povo de Israel, ele achou que dentro do reinado dele tinha um traidor. Achou que todas as vezes ele queria saber quem era que contava para o povo de Israel, que todas as vezes que ele se armava contra o povo, ele fazia uma emboscada, ele nunca conseguia destruir o povo de Israel. E se levantou dentro do reinado do rei de Israel, e um deles falou: existe um profeta em Israel chamado Eliseu. E todas as vezes que tu dobra teu joelho, toda vez que tu arquiteta para destruir o rei e o povo de Israel, ele já sabe, porque ele é um profeta, ele é um homem de Deus. E o rei da Síria ficou furioso e queria de todos os jeitos destruir esse profeta Eliseu. E ele fez uma emboscada na madrugada, que é o horário que o inimigo acha que você está dormindo, no horário que acha que você está relaxado. Mas, irmãos, o guarda de Israel nunca dorme.
Louvado é teu nome, Senhor. O Deus que tu serve, irmãos, nunca dorme. O inimigo pode até arquitetar, o inimigo pode até achar que você está distraído, mas o Deus que tu serve nunca dorme. E o rei da Síria emboscou uma cilada na noite, na madrugada, para destruir Eliseu. E o que mais me deixa maravilhado, que Eliseu estava com outro moço, e ele estava repousando. E quando começou a raiar o dia, o moço de Eliseu levantou e ele saiu da tenda. E quando ele avistou, ele viu e ele temeu, porque estava uma multidão, um exército ao redor deles. E ele, apavorado, ele foi chamar Eliseu. E Eliseu, com uma calma, como um profeta, como um homem de Deus, levantou e disse: calma, não temas, não temas. Maior é o que está conosco, maior é o que está com você. O inimigo pode tentar armar, o inimigo pode tentar te destruir, mas maior é o que está contigo. Tu és um escolhido, tu tens a marca do Senhor. E talvez o moço de Eliseu deve ter temido, ficou abismado com tanta calmaria de Eliseu, um profeta usado pelo Senhor. E ele disse: Eliseu, não temas, maior o que está conosco. E ele começou a orar, a clamar e disse: Deus, dá visão para esse moço. Dá visão para esse moço. Muitas das vezes a gente não entende o plano espiritual e muitas das vezes a gente pede para que Deus esteja conosco, para que Deus não desampare, mas saiba que Deus sempre esteve com você. Talvez você esteja passando por um problema muito grave, por um levante, alguém que quer te destruir, mas talvez você não está enxergando o lado espiritual. Peça ao Espírito Santo de Deus que te dê visão espiritual. Peça que Deus te dê visão para você entender que o inimigo pode até tentar arquitetar contra a minha e a tua vida, mas não irá prevalecer, porque a palavra do Senhor nos fala em Isaías 54, versículo 17, que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então, irmãos, fica na paz. Eliseu estava mostrando para o moço que maior era quem estava com ele. Pode ter uma comitiva para querer te destruir. Pode ter um exército para querer te destruir. Mas a palavra vai falar que existia uma comitiva do Senhor, cavalos de fogo. Existiam os anjos que estavam ao redor de Eliseu. Ai daquele que se levante contra o ungido do Senhor. Ai daquele que se levante contra a minha e a tua vida. Tu serves um Deus grande. Então, irmãos, fica na paz, fica tranquilo. Como Davi, posso citar uma passagem rápida de Davi. O gigante se levantou, mas Davi disse: eu venho com Todo-Poderoso. E ele rodou as pedras. E talvez aquele gigante deve ter subestimado o tamanho de Davi. Muitos podem subestimar o teu tamanho, o teu chamado. Muitos podem subestimar o teu dom. Mas Deus, ele não vê o estereótipo por fora. Deus vê o coração. Deus vê por dentro. Então muitos talvez podem subestimar o teu chamado, podem achar que você não é um homem ou uma mulher de Deus. Deus conhece o teu interior e manda te falar: maior o que está contigo, não o que está com eles. Eu agradeço esse vídeo, eu agradeço a oportunidade. Medite essa palavra. 2 Reis 6,
que ela vai falar poderosamente no teu coração. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.